você está curioso para conhecer a história que está por trás da série Foundation, anunciada pela Apple TV para 2021? Então vamos ver o livro Trilogia da Fundação, do Isaac Asimov. Olá, eu tenho em mãos aqui uma edição brasileira da Trilogia da Fundação, que contém os 3 livros da série clássica Fundação, do Isaac Asimov. São os 3 livros que foram escritos e publicados a partir de 1951, entre 1951 e 53, pelo Isaac Asimov. Essa edição que eu tenho em mãos é uma edição da editora Aleph, de 2019, em português, com um acabamento muito caprichado, capa dura, são quase 880 páginas, um papel especial e algumas ilustrações muito bonitas. Vamos ver um pouquinho o que contém essa edição e falar um pouquinho da história para aquele que não conhece. A história da Fundação, ou Foundation, o nome original, ganhou notoriedade aí nos últimos meses porque a Apple TV anunciou que está fazendo uma série, está produzindo uma série que vai ser lançada agora em 2021 baseada nessa história. Então, se você ainda não conhece, é um ótimo momento para conhecer a história, para ler esse livro. Essa edição muito bonita, eu recomendo que você leia. Na descrição do meu vídeo você vai encontrar um link para o teaser da Apple TV completo. Então veja, aqui tem ilustrações, né? Trilogia da Fundação. Vamos ver o que contém o livro. Ele contém os 3 livros clássicos, né? Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. O Fundação ele tem 5 partes, né? Os psicohistoriadores, os enciclopedistas, os prefeitos, os comerciantes e os príncipes mercadores. Os psicohistoriadores, na verdade, é a origem da história, né? A história é baseada em um personagem principal, que é o Harry Seldon, que é um psicohistoriador. Na verdade, ele criou essa ciência de psicohistória que permite antever o futuro, né? Ou ver como é que as grandes massas de pessoas vão se comportar no futuro por meio de estatística. E isso cria toda a história de fundação. Ele prevê, entre outras coisas, que um grande império galáctico, já ouviu falar no Império Galáctico? Em Star Wars tem um, né? Então aqui também tem o Império Galáctico. Ele prevê que esse império vai entrar em declínio e cria um plano para evitar isso. Em meio a essa história toda você tem os rebeldes, tem aquela turma toda que é contra o Império, as guerras que estão começando, personagens aí como a princesa, o famoso Mulo, né, que você vai fazer logo uma conexão com um personagem famoso de Star Wars. A gente vai conseguir ver, quando lê essa história, muito do que tem em outros seriados, outros filmes, inclusive jogos, né, que se inspiraram nisso aqui. O próprio Asimov ele diz que ele se inspirou no declínio e queda do Império Romano, do Edward Gibbon, quando ele escreveu essa história, né, baseada nessa obra do Gibbon, e ao mesmo tempo ele reconhece, né, que Star Wars sofreu muita influência desse livro dele. No Fundação Império nós temos 2 capítulos, o General e o Mulo, e no Segunda Fundação, a busca do Mulo e a busca da Fundação, dividido aqui em pedaços, né. Temos aqui notas a essa edição, é uma edição especial, ela, como disse, né, ilustrada, é uma edição muito bonita, um papel muito bom. E além, né, dos capítulos que nós temos aqui, de todos os livros, as partes dos livros, com essas ilustrações que nós temos, ao final do livro nós temos algumas informações adicionais, vamos ver quais aqui. A primeira é uma cronologia do universo da Fundação, que conta a sequência, né, de todas as obras da série Fundação publicadas pela Asimov, com datas e uma sequência recomendada de leitura. Não necessariamente você precisa seguir essa sequência. Depois nós temos aqui um artigo do Donald Palumbo, que é um escritor também de ficção, que ele fala dos mistérios, metaséries aí das outras obras, né, do Asimov, como a série Robô, que é muito conhecida.
e o que isso traz de referência para a gente, né? E ao final nós temos aqui, para você que quiser conhecer um pouquinho mais do autor, do pensamento dele, uma entrevista que o Asimov deu para uma revista acadêmica chamada Science Fiction Studies, em março de 1987. Ele faleceu em 92, né? Então foi 5 anos aqui antes da morte dele. Uma entrevista onde ele fala um pouquinho do pensamento dele, o que levou ele a escrever todas essas séries de ficção. Como a gente falou no começo, o Asimov é reconhecido como um dos maiores escritores de ficção científica do mundo, junto com Arthur Clarke e outros, e ele influenciou, né? Vejo aqui, né, que essa é a obra-prima de Isaac Asimov. A trilogia da Fundação recebeu o histórico prêmio Hugo de melhor série de ficção científica e fantasia de todos os tempos. Então ele foi premiado, a série, e aqui a trilogia sedimentou o autor como um dos maiores escritores do gênero, influenciou outras mentes geniais, né, como o Carl Sagan, o Steven Spielberg, o George Lucas, e o Nobel da Economia Paul Krugman e o Elon Musk. O Elon Musk, inclusive, tem uma história aí de ideias, né, que surgiram a partir dos contos do Asimov. Bem, se você gostou, deixa aí seu like, coloque seu comentário daquilo que você gostaria de ver nos próximos vídeos, inscreva-se no canal para saber o que nós vamos publicar daqui para frente, e eu aguardo você num próximo vídeo. Muito obrigado!